Então, a gente viu que tem necessidade aqui de mais testes, né? Porque o teste da convergência absoluta ele tenta lidar com sinais, ignorando os sinais. Se você ignorar os sinais e tudo convergir, beleza. Agora você pode ignorar os sinais e as coisas divergirem. E o teste da convergência absoluta aí fica de calças curtas. O que você pode fazer então? Então a gente tem esse teste da série alternada, que é para séries como essa daqui, que alternam de sinal de um jeito bem específico. Tá? Então, a gente está lidando aqui com mudança de sinal, você pode ignorar a mudança de sinal, ou você pode, se a mudança de sinal acontecer de um jeito bem específico, que é esse jeito alternado, você também não está perdido. Então, o que é uma série alternada? É tipo essa série aqui. Tá? Mas geralmente é qualquer série da seguinte forma: você tem o menos 1 elevado a n vezes alguma coisa positiva. Tá? Que no caso anterior era o 1 sobre n. Isso é uma série alternada. Então, para ficar direitinho, eu vou fazer. Tanto faz ser menos 1 elevado a n ou menos 1 elevado a n mais 1. Isso aqui é basicamente multiplicar a sua série por menos 1. Né? Isso não muda a convergência para que a gente está interessado. Vou botar esse menos 1 elevado a n mais 1 para ficar bem claro que alternado é assim. Ó. É A0 menos A1 mais A2 menos A3. Tá? O sinal vai alternando. E esse AN, ele é a parcela sem sinal. Beleza? E aí a gente tem o seguinte, quando a série, tu percebe que para a série ser alternada, a gente tinha dado aquele exemplo antes, acho que tá no livro. A gente tinha pensado assim, né? As coisas podem mudar de sinal e tal. A gente tem que lidar com isso. Acho que tá onde isso? Tá aqui. Né? Mais, menos, mais, menos. Enfim, pode mudar de sinal de um jeito aleatório. Então, quando eu falo de série alternada, eu estou falando que ela alterna de sinal de um jeito bem específico. Tá? Então, não é qualquer mudança de sinal aqui. Mudança de sinal bem específico. Uma hora é um sinal, outra hora é outro sinal. E aí o que a gente vai ver é que nessa situação, a gente consegue concluir a convergência de um jeito bem simples, só olhando para as parcelas. Percebe que em todos esses testes, né, são testes que permitem a gente concluir convergência ou divergência da série, né, desde que as hipóteses do teste estejam satisfeitas, mas permite a gente concluir sem olhar para as somas parciais. Né? Isso que é o bacana desses testes. Claro que na demonstração você usa somas parciais, que é o que está por trás da convergência de série, mas para aplicar os testes, a gente não está olhando para as somas parciais. Tá? Essa é a vantagem. E a desvantagem é que a gente não está sabendo para onde elas convergem. Só sabemos se converge ou não. Beleza? Então esse teste também é um teste bem bacana. Só que ele também é bem específico, só para esse tipo de série. Tá? Em vez de fazer o caso geral, eu vou fazer o exemplo mais importante, que é o da série harmônica alternada. E aí a gente vai perceber que está tudo nesse exemplo. O teste da série alternada já está todo nesse exemplo. Vai ser 1 menos 1 sobre n. Ops. 1 menos meio mais 1 terço.
pode pensar assim, fazer teste da comparação com a harmônica, né? Ela é tão parecida com a harmônica. Por que não dá para fazer teste da comparação? Justamente porque muda de sinal, né? E comparação só se aplica quando não muda de sinal. Então não tem jeito, nenhum teste se aplica, ó. Teste da divergência não se aplica porque a parcela tende a zero. Teste da causa não diz nada de novo. Da comparação e da integral não se aplicam porque as parcelas mudam de sinal. Da convergência absoluta se aplica da harmônica que diverge. Então, o teste da convergência absoluta não diz nada. Então, né, todos os testes falharam. O que a gente faz depois de sentar e chorar? Bom, a gente tem que ir para somas parciais. Né? Se tudo falhou, vamos para a nossa rede de segurança, que é a definição. E aí, a sacada aqui, que foi uma sacada do Leibniz, é que quando a sua soma, as parcelas somam de maneira alternada, por que a gente conseguiu analisar aqui parcelas positivas? Porque acabava caindo nesse caso, né? De somas parciais crescentes. Né? E é a sacada que quando as parcelas mudam de sinal de uma maneira alternada, eu também consigo cair nesse caso de somas parciais crescentes. Só que com uma sacada. Não é simplesmente olhando para as somas parciais, porque 1 menos, aí desce. Mais um terço, sobe. Desce, sobe. Então as somas parciais aqui não são crescentes. Mas o que acontece que em vez de olhar para as somas parciais, eu olhar para as somas parciais de 2 em 2. Por exemplo, 1 menos meio. Qual o sinal disso aqui? Positivo, né? Depois, soma 2. Eu vou estar somando alguém positivo, porque 1/3 é maior do que 1/4. Né? Soma mais 2. E assim em diante. Né? Uma vez que esse 1 sobre n aqui, deixa eu até escrever ele. Uma vez que 1 sobre n, à medida que o n cresce, 1 sobre n vai decrescendo, essas diferenças são todas positivas. Então, se a soma é alternada e eu olhar de 2 em 2, vai me dar a soma das diferenças. Né? Então, olhar de 2 em 2 é isso aqui. Então, isso aqui seria S2. S2 é isso aqui. S4. S6. S8. Estou sempre somando coisas positivas. Logo, isso só faz crescer. Então percebe que o fundamental aí é que a soma é alternada e que 1 sobre n vai diminuindo e faz que essas diferenças sejam positivas. Então estou só somando coisas positivas. Opa, então estou numa situação que é muito fácil de analisar as somas parciais. Crescente, né? Então ou vai para o infinito ou é limitada. Se for limitada, converge. Beleza? E vamos mostrar aqui que na verdade ela é limitada. Como é que eu vou fazer isso? A limitação é uma sacada parecida. Deixa eu ver. Vou fazer assim, acho que fica mais fácil. Vou reescrever. Então, S2M
é crescente. Tá? Agora eu vou escrever assim, 1 menos meio, mais um terço, mais um quarto, mais um quinto, mais um sexto. Opa, aqui tá errado, aqui é menos. Como é que eu posso sacar que esse negócio é limitado? Vou pensar assim, ó. Começou do 1, né? Começou do 1, o S2. Agora eu vou agrupar de outro jeito. O S2 pegou 1 e tirou meio, né? Então S2 é menor do que 1. Tá? Depois, o S4. Como é que é o S4? Se eu pensar em o que eu estou tirando do 1, eu estou pegando o 1, tiro o meio, e aí se eu agrupar esses caras assim, eu estou tirando meio menos um terço. Né? Mas qual o sinal de meio e menos um terço? De novo, o meio é maior do que um terço. Né? Então estou tirando alguém positivo. Além disso, estou tirando um quarto. Então S4 é maior do que 1 também. S6. Aí, vamos ver quem a gente está tirando. Está tirando esse cara. Agrupa esses dois para ver quanto eu estou tirando. Então, quando eu agrupo aqui fica menos. Então eu estou tirando isso, estou tirando essa diferença aqui de novo. Isso aqui vai decrescendo, então isso aqui, um quarto é maior do que um quinto. Então eu só estou tirando coisa positiva. Então percebe? Se eu penso no que eu estou tirando, eu só estou tirando coisa positiva. Vamos fazer o último. S8. Quem eu estou tirando para chegar no S8? Pego um e estou tirando esses caras. E aqui fica menos. Então eu só estou tirando caras positivos. Logo, menor do que 1. Então as somas parciais pares são crescentes e menores do que 1. Logo, as somas parciais pares convergem para um valor. Qual o valor? Não sei. É um valor menor do que 1. Massa, então com esse argumento aí de agrupar, né, ver o que eu estou somando e ver o que eu estou tirando, eu percebi que as somas parciais pares disso aqui vão para algum lugar. Se eu sei que as somas parciais pares vão, isso garante que tudo vai? Não, né? Só pensar no exemplo da série alternada. Se eu pego a série alternada, as somas parciais pares, 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Somas parciais dá 0. Somas parciais pares dão 0, mas a série alternada diverge. Então precisa de alguma coisa a mais. Precisa olhar para as somas parciais ímpares também. Beleza? Só que é muito fácil olhar para as somas parciais ímpares, porque é por causa do seguinte. Em geral, se eu tenho uma enésima soma e quero olhar para a próxima, qual a diferença? É simplesmente somar o termo que está faltando. Né? Isso é uma coisa geral, para qualquer série. Então, olhar para somas parciais ímpares é pegar
as pares e somar 1, né? Somar 1 no índice aqui. Isso é o quê? É pegar isso aqui e somar o próximo cara. O próximo cara vai sair menos 1 elevado a 2m mais 1. Aqui tem mais 1, né? Então é mais 2. Vezes 1 sobre 2m mais 1. Certo? Estou usando só essa ideia nesse caso particular. Aqui acaba ficando sem sinal. Mas o mais importante é as somas parciais. Para onde vai então as somas parciais ímpares? As pares vão para um valor, L. Então as ímpares vão para esse. Né? As ímpares é a soma da par com o negócio, que vem da parcela. E, dependente do sinal, que aqui acaba sendo 1, aparece a parcela aqui de novo, né? Aparece 1 sobre n para n ímpar. Certo? Quando o m vai para infinito, para onde isso aqui vai? 0, né? Isso aqui vai para L. Então não é só as somas parciais pares que vão para 0. As somas parciais ímpares também. Desculpa, não são só as somas parciais pares que vão para um valor L. As ímpares vão para o mesmo valor. Por quê? Porque esse cara aqui está alternando de sinal. Tá um cara que vai decrescendo. E esse cara que vai decrescendo, 1 sobre n, também vai para 0. Então essa diferença entre as duas parcelas fica cada vez menor. Então essas duas parcelas vão para o mesmo lugar. E se as parcelas pares e ímpares vão para o mesmo lugar, não é difícil ver agora sim. Né? Porque isso aqui é o mesmo valor. As parcelas todas, as somas parciais todas vão para o mesmo valor. Argumento engenhoso, né? Então, esse argumento vai mostrar que esse cara aqui converge. O argumento do Leibniz. Percebe que a gente acabou dando uma... A gente usou aquele mesmo critério indireto. Uma sequência crescente, limitada, ela converge. Para onde eu não sei, né? Por isso que é um argumento indireto. Só que a gente não consegue usar esse argumento em geral quando as coisas mudam de sinal, mas quando as coisas mudam de sinal de um jeito bem específico, alternado, né, com isso aqui decrescente indo para 0, eu consigo, né, pegar e transformar numa situação de sequência crescente ilimitada. Tá? As pares. As ímpares não, as ímpares dependem de quem são as parcelas. Tá? Então vamos escrever aqui o que foi fundamental. Então olha, essa série converge. Então isso é outro exemplo muito importante, pessoal. Então a série harmônica diverge, mas se eu somar os termos alternadamente, com sinal alternado, soma, tira, ela converge. Aí se você me perguntar para onde, de novo eu te falo, que bom que a gente não ficou, né, com essa fixação de saber para onde, porque não é fácil saber para onde converge. A gente vai ver isso na próxima semana e a gente vai precisar de cálculo para isso. Então não é trivial, não é imediato. Mas depois que a gente conseguir fazer cálculo para a série de potências, a gente vai conseguir mostrar que isso aqui converge para Ln de 2. Apertei um botão aqui sem querer. Esquisito, né? Por que converge para log de 2? Não é nada óbvio. Inclusive é um número irracional.
Enfim. Então, que bom que a gente desistiu disso, né? A gente vai retomar isso depois. Por enquanto a gente sabe que converge. E é a pergunta que a gente precisa para fazer cálculo com série de potência, né? Para saber o domínio. Então, só com cálculo de série de potência que a gente vai conseguir responder para onde converge. Beleza? Então isso aqui é um exemplo de série que, se eu pegar a série dos módulos, diverge, né? Que a série dos módulos dá a série harmônica. Isso deixa bem claro que, né, se você ignora o sinal e diverge, eu não posso dizer nada. Porque tem situações que você ignora o sinal, diverge, mas ela mesma converge. São as séries que precisam do sinal para convergir. Beleza? Esse tipo de situação a gente chama de convergência condicional. Quando uma série precisa do sinal para convergir. Beleza? Se você tira o sinal, ela diverge, mas ela mesma, por um outro motivo, converge. Então você pode pensar que são séries que precisam do cancelamento para convergir. Beleza? Como é que eu sei que essa converge? Por causa desse argumento que eu fiz, né? Precisa fazer esse argumento sempre? O bacana é que esse argumento é mais geral. Funciona para várias outras séries. Vamos ver o que fez esse argumento funcionar. O que fez foi o seguinte, essa parte positiva aqui das parcelas alternadas, ela precisou ser o quê? Para eu fazer esse agrupamento aqui, precisou ser decrescente, né? Que é isso que me permitiu fazer essa análise de sinal desses agrupamentos, tanto esses quanto esses. O que mais? Precisou, no final, aqui a diferença entre as pares e as ímpares, tender a zero, né? Então tem que ser decrescente e tender a zero. E aí, então, qualquer outra série que tem essas duas propriedades, esse mesmo argumento se aplica. Percebe? Se aqui for um AN desse jeito aqui, onde eu vou ter uma série que é alternada. Se essa parte positiva das parcelas é decrescente e tende a zero, então eu posso afirmar que a série alternada converge. Beleza? De novo, presta atenção na hipótese. Se não for decrescente ou não tender a zero, o que você pode concluir? Do teste da série alternada, você não pode concluir nada. Beleza? Por que isso? Porque esse exemplo, na verdade, já é a demonstração, né? Esses são os melhores exemplos, né? Os exemplos que têm todas as ideias. Só você trocar 1 sobre n por AN. E aí, né, aqui vai ficar A1 menos A2, A2 menos A3, etc. Aqui, né, as suas somas parciais vão ser crescentes pelo mesmo motivo, né, porque pelo fato das parcelas serem decrescentes. Vai ser limitado agora não pelo 1, mas pelo A1. E quando você fizer a diferença das somas parciais pares e ímpares, vai aparecer aqui o A2m mais 1, que você está supondo que tende a zero. Então,
Eu não vou refazer a demonstração, mas as ideias já estão todas aqui. Beleza? É um teste bem bacana, bem interessante, só se aplica para série alternada. É específico também. Tá? Deixa eu ver se aqui tem algum outro exemplo bacana. Não, esse exemplo aqui a gente já viu. Esse aqui é legal. O que aconteceria se na série harmônica alternada a gente tentasse somar primeiro as parcelas positivas e depois as negativas? Lembra? Quando uma série converge absolutamente, dá para fazer isso, né? Agora, essa não, essa aqui converge condicionalmente. A soma das parcelas positivas é metade de uma harmônica, que dá infinito. E a soma das parcelas assim que eu estou falando. Pega a harmônica alternada. As parcelas positivas. Quais são as parcelas positivas? Esse aqui é N ou N mais 1? Acho que é N mesmo. Vou pegar isso aqui. Parcelas positivas é para N par, né? Então, K igual a 1. 1 sobre 2K. As parcelas negativas é para N ímpar. N ímpar é 2K mais 1. Né? Vou botar o menos aqui para fora. Botar K igual a... K igual a 1. Tá. 3 está certo. E aí tem esse menos aqui, né? É menos 1 elevado a 2K, que é 1, e menos 1 elevado a 2K mais 1, que é menos. Isso vale? Não vale, né? Porque isso aqui é meio vezes a harmônica, que dá infinito. Isso aqui, você pode fazer, façam aí vocês, teste da comparação com qual? Isso aqui se parece com qual série? Com a harmônica, né? Então façam aí o teste da comparação com a harmônica, façam direito, né, com a desigualdade certa, para perceber que isso aqui é infinito também. Isso aqui fica infinito menos infinito, é uma indeterminação. Então nem toda série eu posso somar primeiro somando os termos positivos e depois os negativos. Tá? Só os absolutamente convergentes dá para fazer isso. Se você quiser pensar de outro jeito, pensando assim, né? Essa aqui é uma soma infinita e eu estou somando primeiro os termos pares, depois os termos ímpares. Dá para fazer isso? Não. Nem sempre. Se é absolutamente convergente, dá. Isso é uma coisa que a gente não vai ver nesse curso, mas é uma coisa que é legal de mostrar. Vocês vão ver, podem ver no curso de análise, que é um curso que demonstra as coisas do cálculo com mais rigor. Quando a série é absolutamente convergente, você pode trocar a ordem, somar primeiro os pares, depois os ímpares, o que você quiser, que não muda de sinal. Se não depende do sinal para convergir, não vai ter problema. Mas quando a série converge condicionalmente, como essa daqui, quando ela precisa do sinal para convergir, dá para mostrar um resultado que é incrível. Não é muito difícil de mostrar. E foi descoberto bem depois dessas coisas todas serem inventadas, foi descoberto pelo próprio Riemann, que quando a série é absolutamente convergente, você consegue reordenar infinitas parcelas dela, somar de outras maneiras e fazê-la converger para qualquer valor que você quiser.
né? Isso é bem estranho, né? Isso mostra como a gente tem que ser cuidadoso. Por que a gente chama de série, né? Não é apenas uma soma infinita. A gente está fazendo essa soma infinita de um jeito bem específico. Porque em alguns casos, se a gente fizer de outros jeitos, né, não seguir a ordem, não seguir a série, poderia dar valores diferentes. Então não. Então a gente está falando de série. Então a gente soma o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Desse jeito bem específico. Beleza? Bom, aqui tem mais um exemplo de série alternada, mas eu vou deixar vocês trabalharem esses exemplos. Tá? Tem mais exemplos na lista. É bom para vocês acostumarem. É o que eu falei, né? Essas séries são muitos testes, né? Agora a gente está saindo da situação que a gente tinha apenas alguns exemplos e tal, e só com essa ideia de não precisar mais saber para onde converge, mas só saber se converge ou não, que é a pergunta que a gente precisa para poder responder o domínio de uma série de potências, que a gente quer usar para resolver a DO. Então, só mudando a pergunta, a gente já avançou bastante, né? E são muitos testes. Tem esses dois que só vale para quando não muda de sinal. Quando muda de sinal, você pode tentar esses dois aqui. Você pode primeiro ignorar o sinal. Se der certo, beleza. Se você ignorar o sinal divergir, você ainda tem mais coisa para tentar. Então é importante vocês fazerem exercícios disso e não tentarem decorar esses testes, tá? Tentar entender quando cada um se aplica. E saber que o intuito desses testes é, no final das contas, a gente descobrir domínio de série de potência. Então você quer vários exemplos de série, escolhe uma série de potências. Uma série de potências dá vários, para cada x que você fixa, dá uma série numérica diferente. Então uma série de potências, né, codifica aí infinitas séries numéricas. Então, para responder essa pergunta do domínio, a gente precisa saber aplicar bem esses testes. E não são todos. Os testes mais importantes a gente vai ver semana que vem. E acaba que esses testes que a gente viu essa semana vão ser usados quando o teste que a gente vai ver semana que vem falha. E aí vocês vão usar isso. Só que por que a gente não viu então o teste que a gente vai ver semana que vem? Porque esse teste da semana que vem, para demonstrar ele, para mostrar que ele funciona, a gente vai precisar de todas as ideias que a gente viu essa semana. Beleza? Especialmente a ideia do teste da comparação. Tá bom? Então com isso aí vocês conseguem fazer tudo da lista 3, mais aqueles exercícios de fixação marcados do livro do Thomas. Então dominem isso bem, dominem bem os exemplos, porque semana que vem a gente vai começar a fazer cálculo com série de potências, que é o que a gente quer desde o começo. E uma vez a gente tendo feito cálculo com série de potências, na semana que vem, na outra a gente vai voltar para a EDO, agora sim resolvendo ela com séries de potências. E a questão vai ser, bom, agora que a gente tem caras que não são polinômios, a questão sempre vai ser essa. Qual é o domínio, então? Beleza? Onde eu posso fazer essa soma infinita. Então, beleza, pessoal. Até mais.